Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Olá, paz e bem, eu sou Frei Roberto Alves e estamos começando mais um estudo em forma de podcast da doutrina social da Igreja. Para você que ainda não sabe o que significa o que é o DOCAT, pode acompanhar o nosso primeiro episódio que já foi ao ar nas plataformas digitais. E hoje o nosso estudo vai estar baseado em perguntas feitas no capítulo 12 deste documento, onde fala sobre o compromisso pessoal e comunitário, a prática da caridade. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês irem contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelen contra esta cultura do provisório. Tenemos mucha diferencia, pero por favor, juguemos por tener un sueño en común. Queremos começar então provocando você sobre os seguintes pontos. Ser cristão é uma questão privada? Por que um cristão deve empenhar-se socialmente? Como Jesus agiria hoje? Como podemos saber o que devemos fazer? As perguntas foram aparecendo, mas também queremos trazer algumas iluminações. Para esta nossa conversa de hoje, nós trouxemos práticas concretas de jovens. Também iremos contar com a partilha de Dom Lima Macedo, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife e muito ligado por dentro dos trabalhos sociais do regional da CNBB Nordeste 3, e também de Frei Max, que já é bem conhecido aqui em nossos podcasts, que é lá do Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. Você que tem o DOCAT em casa, pode pegar aí na mão e vamos realizar esse estudo junto. Lá no ponto 305, a questão é: ser cristão é uma questão privada? Ninguém pode ser cristão apenas para disso se aproveitar privadamente. Ir ao encontro de Jesus, procurar a sua amizade, segui-lo significa também declarar-me publicamente por ele, deixar que ele me fale e me confie uma missão. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim para colocar no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Todos nós que fomos batizados e confirmados, mesmo se não fomos propriamente investidos na missão como padres, diáconos, catequistas, professores de religião, somos mensageiros e testemunhas do Evangelho. Ide pelo mundo inteiro, diz-nos Jesus, e anunciai a boa notícia a toda a humanidade. E fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para anunciarmos por palavras e por obras o reino de Deus, e não a nós mesmos. Deus dá-nos os 7 dons do Espírito Santo. Ser cristão é uma questão privada? Essa é uma boa pergunta. Para o mistério da encarnação vai nos ensinar que não. Porque quando o Filho de Deus assume a humanidade, ele assume a historicidade,
ele assume os acontecimentos, a carne, a vida, a existência. Então, ser cristão é alguém que vive sua fé como Jesus viveu, procurando assumir tudo aquilo que diz respeito à humanidade, as suas dificuldades, os seus sonhos, os seus desafios, isto é, estar em comunhão com o projeto de vida, de amor e de paz. Outro ponto que está chegando aqui pra gente é o ponto 306, que continua nesta mesma vibe. Por que um cristão deve empenhar-se socialmente? Deus é amor e a caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja. Mas ser cristão significa mais do que assumir determinados valores e sentimentos. No seu núcleo essencial, ser cristão é o encontro com a pessoa de Cristo. Procurá-lo no menor dos seres humanos, segui-lo em suma, imitá-lo, é a forma mais imediata de ser cristão. Jesus tinha um sentimento incondicional para a justiça, ele estava totalmente cheio de amor carinhoso para com as crianças, os pobres, os doentes. Jesus respeitava a liberdade e a dignidade dos pecadores e marginalizados da sociedade. O próprio Jesus é a agenda social da Igreja. A doutrina social católica é apenas o desenvolvimento sistemático do que em Jesus Cristo foi dado em plenitude, a grande visão do homem, redescoberto na sua originária dignidade, personalidade, liberto da cobiça e do pecado, para o serviço do próximo, a solidariedade, tendo em vista o progresso da cidade, para uma sociedade na qual os grupos e as comunidades possam desenvolver-se em paz e em justiça. Por que os cristãos devem se empenhar socialmente? Ora, se Jesus se encarnou e assumiu a nossa história, a nossa carne, vamos então procurar atender às suas orientações. Ele nos fala das bem-aventuranças. O Papa Francisco tem falado, insistido muito na questão da vivência das bem-aventuranças como a identidade do cristão. E qual vai ser a identidade do cristão? A defesa da vida em todas as suas circunstâncias, do nascimento até a sua conclusão natural. Vivemos numa sociedade injusta, elitista, onde nem sempre as pessoas são respeitadas. O feminicídio cresce, as injustiças acontecem, o salário não é recompensante e as pessoas vivem procurando trabalhar, mas sobrevivem de migalhas. A igreja não pode se calar. E nesse tempo de dificuldade da vacinação, onde ela foi negada por muitas pessoas, sobretudo quem nos governa, onde foi fazendo um processo complicadíssimo para aceitar que houvesse a vacinação, a igreja se posicionou e procurou chamar atenção para um verdadeiro pacto pela vida. Queremos então trabalhar para defender a vida e viver o amor, a justiça e a paz. É importante que lembremos que, por ocasião do Concílio Vaticano II, na década de 60 do século passado, a Igreja escreveu 2 documentos importantíssimos. O que é a Igreja, então Lumen Gentium, em Cristo ela é a luz do mundo, e a Gaudium et Spes, as alegrias, esperanças, tristeza do homem, da mulher dos tempos atuais, são as alegrias, tristezas e esperanças do discípulo de Cristo. Por isso mesmo a Igreja tem que se engajar naquilo que diz respeito à libertação do povo de Deus, a libertação do pecado e de todas as suas manifestações na sociedade, na política, na economia. Eis que o Evangelho de Cristo nos leva àquela solidariedade no sentido de abraçar as causas dos irmãos. Eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber. Eu estava nu, me deste vestir, eu estava doente, enfermo, e foste me visitar. Esse mandamento do Senhor é mais do que atual. No mundo em que vivemos, cheio de maldade, de violência, nós somos chamados a manifestar a graça divina por meio da solidariedade, por meio da misericórdia. Papa Francisco vai dizer que o nome de Deus é misericórdia. Esse é o seu primeiro grande atributo, esse olhar apaixonado por nós, esse olhar de fato comprometido com a libertação da pessoa, de todas as feridas, de tudo aquilo que fere sua dignidade humana. Vamos então agora para o nosso ponto 3. Como Jesus agiria hoje? Como podemos saber o que devemos fazer?
Com a sua doutrina social, a Igreja não nos coloca na mão um livro acabado de receitas, do qual poderíamos extrair as regras para cumprir em nossos dias a vontade de Deus nos atuais conflitos e convulsões sociais. Na realidade, a voz interior da nossa consciência fornece-nos bons argumentos para decisões responsáveis, porque de fato nós é que devemos decidir. Mas a consciência também pode errar quando, para utilizarmos a expressão de Immanuel Kant, está corrompida. No entanto, segundo a perspectiva cristã, ela possui fundamentalmente a capacidade para distinguir o bem e o mal. Todavia, o ser humano deve formar a sua consciência, tendo como referência os mandamentos da lei de Deus e as necessidades do nosso tempo. De outro modo, ela serve apenas como desculpa preguiçosa para todas as maldades imagináveis. Para responder agora a esta questão, nossa conversa direta é com Frei Marques, que está junto lá do Cefras, do Serviço Franciscano de Solidariedade. E baseado nestas perguntas que nós trouxemos agora do Doquete, e baseado em especial nesta última, de como Jesus agiria, ele vai falar um pouquinho como funciona este serviço tão importante e uma referência de trabalho franciscano para o Brasil. Olha, pensando um pouquinho sobre isso, a gente deve pensar um pouco como que nós, cristãos, vamos nos configurando ao movimento de Jesus Cristo, né? Uma das orações que eu mais gosto da celebração é a oração quando a gente coloca o vinho e a água no cálice, em que a gente reza que a gente queria, assim como aquela mistura, né, se misturar um pouco, nosso Deus que se fez humano e a gente que vai participando dessa divindade, né? Porque a gente quer se configurar ao rosto de Cristo. Quando a gente coloca por que os cristãos deveriam se engajar socialmente, a grande resposta é que o próprio Cristo fez isso, né? E existem várias formas de perceber esse seu engajamento. Lembramos, por exemplo, como que ele conversava com as pessoas mais sofridas, a tal ponto de dizer que ele não veio para aquelas pessoas que estavam sadias, mas muito pelo contrário, porque ele vai falar que ele veio conversar com aquelas pessoas que precisavam de atenção no médico. E ele, então, é aquele homem que vai expressar isso de diversas formas na sua atitude. Tal quando ele conversa com o condenado na cruz, tal como ele conversa com aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana que conversa no poço e ela que está em outras uniões. Então, ele vai colocar todo esse pano de fundo e conversando com as pessoas que mais sofriam naquele tecido social. A conversa de Jesus fica tão forte a tal ponto de ele ser condenado por uma questão social também. Quando se pensava naquela época de Jesus, em que o Messias deveria vir representando uma construção de um Estado, representando alguém que poderia fazer frente ao poderio romano, esse Cristo aparece andando em cima de burrinhos, sendo saudado com pequenos gestos de solidariedade, pessoas que recolhem ramos e começa a dizer que ele é o filho de Davi. Então, ele reconstrói uma forma de ser na sociedade e, inclusive, as formas de compreender tudo aquilo que tinha sido anunciado antes. Por isso, ser cristão é necessariamente se misturar a essa forma de Jesus. Os documentos da igreja têm vários processos disso. Por exemplo, o primeiro documento social fala sobre o trabalho, depois o próprio Papa João Paulo II vai retratar a questão do trabalho. Nós temos o documento do Papa Francisco que vai falar claramente das questões socioambientais, como que a gente está vivendo um processo tão difícil em que a gente degrada o meio ambiente, as pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba furtando-lhe o direito à vida, porque as pessoas mais pobres são as mais atingidas pelas questões ambientais. Então, ser cristão é necessariamente misturar-se com essa relação. E existem alguns sinais específicos disso. E aí eu acho que nós aqui do Cefras, né, eu trabalho no Cefras, temos assim, escutado muitas questões atuais.
mas as principais as pessoas hoje, pós-pandemia, viveram um agravamento das suas condições de vulnerabilidade em um país tão desigual. Agora a gente vai vendo a miséria assolar as pessoas. Isso é um grande problema e isso, como cristãos que celebramos o ápice da nossa celebração, partindo o pão, não podemos nos furtar disso. Falamos das inúmeras violências, quantas pessoas têm sofrido violências, quantas mulheres morando em casebres sem poder se livrar daquela situação por conta da sua vulnerabilidade já dada e depois ainda sofre violência dos seus parceiros, sofre violência de terceiros, em um mundo, em um cristianismo em que nós dizemos que a gente tem que dar o outro lado da face, no sentido que a gente não pode praticar o mal, né? Quer dizer, o imperativo máximo de Jesus é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, a gente vive essa grande construção de uma sociedade que é bem vulnerável e eu acredito que nós não podemos nos furtar dessa característica nossa. Eu acho que Jesus seria um pouco incompreendido nos dias de hoje, porque eu ouso dizer que o Evangelho de Jesus veio sobre nós como uma grande luzeiro, mas que os homens buscaram guarda-chuva para que não tocasse a sua pele à luz dessa palavra que tudo iluminaria, né? A gente abre guarda-chuvas quando a gente se afugenta da capacidade de ser solidário, de se misturar com o sofrimento humano. E eu acho que Jesus foi o homem que fez isso, ele se misturou. O exemplo máximo disso, assumiu a nossa carne, né? Assumiu a nossa história. E a gente põe guarda-chuva porque a gente não quer se misturar com a humanidade dos outros, né? Então, eu acho que Jesus agiria de uma forma que mostraria para a gente o quanto que a gente precisaria ser humano e como que ser humano não é essa história de a gente se ausentar das questões, mas muito pelo contrário, olhar olhos nos olhos das pessoas que nós conversamos e, se for necessário, botar ao lado que nós estamos. E o nosso lado, decisivamente, é ao lado da vida, é ao lado da solidariedade, é ao lado do amor, da construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, porque nessa veia do Evangelho que não existe esse sentimento, essas expressões de vida, o Evangelho fica seco, né? Então, eu tenho a impressão que Jesus seria muito rejeitado ainda hoje, mas eu acho que, se fosse necessário, ele daria a sua vida novamente. E a gente estaria começando um novo movimento, né? Tal como fizemos no passado, dizendo que a gente acredita em um homem que foi mártir e que esse mártir era Deus. E eu espero que a gente possa não morrer, mas que a gente possa semear minimamente uma capacidade de vida, porque nós acreditamos no Deus da vida. Meus anjos, um forte abraço, paz e bem, e essas palavras do Cat é realmente muito animadoras pra gente, né? Até mais! E depois desta partilha top, vem chegando agora dois jovens que vão partilhar com gente trabalhos sociais desenvolvidos, em especial neste tempo de pandemia, e que muito fala sobre de que forma Jesus também agiria hoje em nossos dias. E nós temos aqui o jovem Luizinho e também a Stephanie Poliana. Paz e bem para vocês. Paz e bem, irmãos e irmãs. Eu sou o Luiz Viana, moro aqui em Duque de Caxias, faço parte da Fraternidade Chicão, que é a fraternidade de Jufra, na paróquia São Francisco de Assis. Nós, acompanhados dos frades e dos irmãos da UFS, a Fraternidade Santa Clara de Assis, estamos vivendo esse momento da pandemia com bastante cuidado, mas seguindo na nossa formação. Então, queria comentar rapidamente que eu estou bem feliz em poder participar desse momento com todos vocês, falando sobre o Duquete, esse documento tão especial que nos ajuda na conversão diária. Oiê, paz e bem. Meu nome é Stephanie Poliana Aristides, sou paranaense curitibana, faço parte da Juventude Franciscana da Jufra, frequento a paróquia São João Batista, no Campo Comprido, Vila Sandra,
Estou aqui para falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre a questão da caridade e também como Jesus estaria nos dias de hoje, né? Gente, eu tenho certeza que Jesus agiria hoje em prol a vida e a integralidade, para que a gente entendesse que o sistema atual ele não favorece a todas as pessoas. É um mundo que não é para todos. E isso é errado, porque o mundo onde a gente vive é o reino de Deus tão sonhado. E na construção desse reino, a gente precisa que todas as pessoas tenham os seus direitos respeitados, tenham a dignidade favorecida, né? Como Jesus agiria? Jesus agiria simplesmente como agiu quando esteve em carne no meio de nós. Tenho certeza disso e fico empolgado e bem arrepiado quando preciso pensar e refletir sobre isso, porque é o que o Evangelho nos pede para continuarmos a construção do reino. Bom, eu acho que a resposta de Jesus, onde ele estaria nos dias de hoje, olhando a respeito de tudo aquilo que eu conheço, de tudo aquilo que eu aprendi nessa caminhada dentro da igreja, né? Eu tenho 22 anos, sou uma pessoa super nova. Claro que eu tenho muitas questões ainda para amadurecer, mas eu vejo Jesus nos pobres, vejo Jesus na rua, vejo Jesus nas favelas. Respondendo essa pergunta, eu gosto sempre de pensar que a gente precisa levar a Cristo não só mediante as palavras, né, assim como São Francisco já dizia, mas através das nossas atitudes, né? E também que o posicionamento, empenhar-se, né, socialmente, ele vai além de um posicionamento, ele é uma escolha de vida, né? Então a gente que se preocupa com o meio ambiente, com os irmãos à margem da sociedade, a gente de fato faz essa escolha não pensando pontualmente em algumas frentes, mas sim em defesa da vida em geral, né? Da integralidade. Então, a juventude, né? O jovem cristão, ele precisa se empenhar, porque é isso que o Evangelho nos pede e foi isso que Jesus fez no seu tempo, né? E aí, sempre tem uma quebra de pensamento e uma ruptura muito singela quando isso acontece em meio à linha da história, né? E assim aconteceu também com Francisco na sua época. Ele precisou, de fato, romper com os seus costumes, sair da sua zona de conforto e se empenhar socialmente para aqueles que não tinham voz pudessem ser notados. E parece que não mudou muito, né? Por isso que o jovem cristão ele precisa se empenhar, porque aí ele começa a fazer a diferença. E falando em relação aos pobres, eu vou entrar, né, já falando de um projeto que eu comecei a participar na primeira semana da pandemia. É um projeto que eu ouvi falar há 2 anos antes de eu entrar, né, dentro dele. Uma amiga da faculdade havia comentado que existia um projeto chamado Rango de Rua, que fazia distribuição de marmitas e tudo mais, e ela começou a descrever um pouco do trabalho. Só que eu demorei muito tempo para procurar. Quando veio a pandemia, eu não queria ficar em casa, de mãos atadas, sem poder fazer o que eu mais gosto, que é servir as outras pessoas. A minha comunidade havia fechado. Em meio à pandemia, nós fomos obrigados a fechar as portas por não ser um serviço essencial, né, visto de acordo com a questão política mesmo. Então, a nossa igreja fechou e, consequentemente, as pastorais também, né? E aí eu me via, quanto jovem dentro de casa, eu pensava, cara, eu queria pelo menos conseguir ajudar em algum projeto, fazer algo, sabe, me cuidar, claro, porque nós estamos, né, numa pandemia, estamos numa situação muito triste, né, mundialmente falando, mas eu quero poder ajudar de alguma forma. E aí eu procurei esse projeto no Facebook, comecei a participar. É um grupo que existe há mais de 8 anos, não tem vínculo político, nem religioso, não é uma ONG, e é um grupo maravilhoso. E apesar de não ser um grupo com vínculos religiosos,
eu falo que, por experiência, é um lugar onde eu encontro Deus todas as sextas-feiras, né? Que é como nós encontramos todas as sextas, mas todas as sextas eu encontro Deus lá. Compartilhar um pouquinho com você das experiências que tive sendo voluntário do Cefras, tanto antes da pandemia quanto durante a pandemia, né? Antes da pandemia, eu sempre tentei me voluntariar aqui na paróquia, onde a gente tem 2 creches, né? A Santa Clara e a São Gabriel, que dá esse auxílio às crianças do bairro e crianças que precisam de auxílio, precisam dessa assistência e esse olhar carinhoso, né? E sendo voluntário, eu entendi que as famílias podem passar pela nossa porta sorrindo, mas que dentro de casa, ainda assim, falta o pão, falta uma garrafa d'água para alimentar as crianças e estar ajudando e tirando o sorriso das crianças na creche era sempre uma forma de ver a Cristo, né? Um Jesus criança, tão bondoso e que precisa também desse carinho e do nosso colo muitas vezes, né? E aí, quando a gente se abre para estar com as crianças, a gente recebe muito mais do que dá, né? Porque elas nos fazem sentido, né? Fazem perguntas que a gente acha tão banal, mas a gente procura uma explicação tão carinhosa e singular para aquela criança que a gente começa a enxergar a vida de outra forma. E é engraçado porque depois que eu comecei a participar do rango, hoje quando eu ando nas ruas, por exemplo, é muito difícil eu não olhar para uma pessoa em situação de rua e não me compadecer dela, sabe? Eu comecei a me importar muito mais com as pessoas depois que eu comecei a me aproximar delas, depois que eu comecei a fazer parte desse projeto de se importar, sabe? De fazer algo. E aí, dentro do rango de rua, nós distribuímos as marmitas, cobertores, doces, sucos. Também ajudamos pessoas a procurar documentos, já conseguimos celulares, já conseguimos passagens, porque como o nosso trabalho acontece ali na frente do mercado municipal, tem a rodoviária, muitos pedem passagem para voltar para sua casa, tem muitas crianças na rua com famílias que vieram para cá, busca de trabalhos, chegaram aqui, não tinham nada. Então, assim, é um trabalho muito legal. Que eu disse antes do Cefras, né, essa experiência das creches, porque, de certa forma, essa experiência com as crianças, de ser atencioso, carinhoso, de dar o ombro, o colo, de estar sempre aberto a abraçar, de certa forma, eu me senti preparado para ajudar na tenda do Rio, né, os nossos irmãos em situação de rua, fazer a distribuição dos alimentos, almoço e janta durante um tempo, e perceber que existe criança também no coração dos nossos irmãos de rua. Existe a criança interior e também existe as crianças com as suas famílias morando nas ruas. E isso muitas vezes me fez doer o coração, me fez me sentir um tanto quanto inútil para a sociedade. Mas toda vez que eu parava um pouco e dava atenção para os irmãos, eu recebia 3 vezes mais. Eu entendia qual era a possibilidade da partilha no meio da rua e qual é de fato, o que de fato a gente alimenta quando a gente entrega uma refeição. A gente alimenta a esperança de no outro dia essa pessoa continuar com vida e poder de alguma forma, recuperar a sua dignidade e se tornar um ativo positivo no meio da nossa sociedade. Aquela flor que brota da onde a gente menos espera. Na pandemia, veio a oportunidade de fazer uma arrecadação de alimentos na minha comunidade. Bom, inicialmente, como a nossa paróquia fechou, a pastoral social, que ajuda mais de 80 famílias, ficou 1 mês inativa. Então nós não fizemos nada, não teve distribuição de nada.
E aí eu, juntamente com a minha prima, decidimos criar alguma coisa, alguma ideia. Então nós demos várias sugestões para os freis, né, para os nossos frades, de ideias, o que a gente pode fazer para poder ajudar e tudo mais. E muitas delas não foram aceitas, até que nós conversamos e decidimos que iríamos fazer a arrecadação de alimento na frente da igreja, com 2 mesinhas, só eu e a minha prima, com distanciamento, máscara, álcool em gel. Esterilizamos todos os alimentos e começamos a desenvolver esse trabalho. A ideia inicial, sim, era para ajudar a comunidade no sentido financeiro, né? Porque como fechou mesmo, então nós ficamos com algumas dificuldades. Porém, eu acho que o principal era fazer com que a própria comunidade se ajudasse. Então hoje a gente vê uma pastoral social, que hoje eu faço parte, eu não fazia parte antes da pastoral social. Então hoje a gente vê uma pastoral social que é muito mais forte, porque ela está junto com a própria comunidade. Então as pessoas que moram em torno da Vila Sandra, mesmo pessoas que não frequentam a igreja, elas têm nos ajudado muito com alimentos. Inicialmente, nos 4 primeiros meses, nós não tivemos muito apoio da nossa comunidade, porque era uma ideia meio mirabolante, né? No meio de uma pandemia, ficar na frente da igreja recebendo alimentos. Mas depois de 4 meses, as pessoas começaram a aumentar. Então, muita gente começou a conhecer essa arrecadação de alimentos e começaram a levar os alimentos. As nossas divulgações foi só pelo Facebook, pelos nossos Instagrams pessoais, né? Pelo próprio WhatsApp. E aí foram aumentando. Até que hoje, por exemplo, nós temos até carro de som que passa no dia da nossa arrecadação de alimentos. Eu vejo Deus em todas essas coisas, em todas essas obras, sabe? Eu penso que é muito importante orar, é muito importante rezar. Mas acho que somente isso, só rezar, nós ficaríamos somente em palavras. Eu vejo muito Deus em ações. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu pego o terço para rezar, o primeiro ministério que eu rezo é em favor aos pobres. E aí eu penso, mas o que eu faço pelos pobres? Eu só rezo pelos pobres, eu não posso fazer nada pelos pobres. Então eu comecei a querer vincular a minha oração com a minha ação. E graças a Deus eu comecei a desenvolver isso, essa minha vocação de servir. Eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje, apaixonada mesmo. E consegui levar muitos amigos meus nesses projetos que eu estava participando, né? Que eu estou participando. E eu vejo Jesus assim, eu vejo Jesus no meio disso. Então, minhas irmãs e meus irmãos, muito obrigado. Resumidamente, a mensagem é essa: continuemos com a esperança e com os sonhos intactos, para que a gente continue a construir um reino de Deus, um reino justo, um reino igualitário para toda a sociedade brasileira. Gente, obrigado por esse momento. Um abraço fraterno a todos, paz e bem. E é muita coisa para contar num pequeno áudio, eu acho que eu já falei bastante, mas só para dizer que a caridade, quando a caridade ela é pensada demais, ela acaba não se tornando uma caridade. Eu comecei a pensar na caridade depois que eu já estava fazendo ela. Eu acho que quando a gente tem uma conexão grande com Deus, quando nós temos uma experiência grande com Deus, quando nós conseguimos criar um laço, um vínculo forte com Deus, essas coisas não se tornam mais uma obrigação ou um dever de cristão. Isso se torna algo comum, acaba se tornando algo cotidiano, algo do dia a dia. Se torna algo essencial, tão essencial quanto respirar. E é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela oportunidade de abrirem isso para eu poder falar um pouquinho sobre. E é isso. Paz e bem, fiquem com Deus. E este foi o nosso estudo em forma de podcast da doutrina social da igreja, o DOCET. Espero que você aí de casa tenha acompanhado conosco
Se ainda não tem a oportunidade de ter este conteúdo na mão, esta forma, né, este áudio é um dos meios para que você possa ficar por dentro deste preciosíssimo desejo do Papa Francisco, né? Na verdade, mais do que um livro qualquer, existe um desejo do nosso Papa, do fundo do seu coração, para que possamos ser, de fato, revolucionários. Paz e bem a todos, nos encontramos no próximo mês com mais uma reflexão e com mais um estudo. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.